E a gente encerra esta semana especial sobre reforma da Previdência, que foi aprovada em primeira votação na Câmara dos Deputados. E é o professor Frank Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, quem vai falar de novo com a gente. Boa noite, professor. Obrigada pela presença novamente. Boa noite, sou eu quem agradece o convite. Bom, professor, inicialmente queria que o senhor explicasse para a gente o que é que prevê esse projeto atual da reforma da Previdência, quais áreas em que ele vai ser mais incidente. Na verdade, o projeto de reforma da Previdência, que começa neste país desde os anos 90, né? O Fernando Henrique Cardoso fez a sua reforma, que foi a emenda 20, o ex-presidente Lula fez a sua reforma, que foi a emenda constitucional de número 41, no caso dos servidores públicos. Ele ganha uma conformação a partir do mandato de Temer com a PEC 287 e agora com a PEC 06, que incide preponderantemente sobre as despesas da Previdência Social. Portanto, não é uma reforma que aumenta receitas. E, sobretudo, incide sobre despesas atinentes a agrupamentos, digamos, menos favorecidos da população. Não é uma reforma que incide muito significativamente sobre os estratos superiores da burocracia pública, sobre os estratos militares, mas que incide preponderantemente sobre aquelas e aqueles que são beneficiários do regime geral de previdência social. O texto aprovado agora em primeiro turno na Câmara é uma versão desidratada daquele que o governo enviara para o parlamento. Então não há, por exemplo, transformações significativas no benefício de prestação continuada. Aliás, quanto a esse não há nenhuma transformação e haveria, que é um benefício que justamente os mais pobres, os mais idosos, os miseráveis recebem, que está lá na Constituição e foi preservado. Então ele é uma versão, digamos, um pouco menos dura quanto aos direitos sociais daquela que o governo tinha enviado para o Congresso no início do seu mandato. Mas ainda assim, ela vai atingir de forma mais dura os trabalhadores. Eu entendo que sim, é uma reforma que, por um lado, não trata do aspecto das receitas, o que parece-me muito problemático. O que custeia a Previdência Social, como qualquer direito social nas nações liberal-democráticas? Tributo. E o nosso país vive uma estrutura tributária que nós identificamos como regressiva. O que significa isso? Pessoas mais pobres pagam demais. Então, quando a gente entra no comércio, na padaria, quando a gente contrata um serviço, tem muito imposto embutido ali. E pessoas riquíssimas pagam quase nada, porque a renda, o patrimônio, os ativos financeiros são pouco tributados no Brasil. Para melhorar o nosso sistema previdenciário, era preciso pensar significativamente sobre receitas mais do que sobre despesas. E a reforma quase não trata disso. Ela fala um pouquinho sobre não concessão de exonerações de um tributo que incide sobre folha de salários e sobe um pouquinho a alíquota da contribuição social sobre o lucro. Mas isso é insuficiente. Então é uma reforma que afeta quem recebe benefício previdenciário, aposentados, pensionistas, as viúvas, mas que não incide justamente sobre quem pode contribuir para esse sistema, que são os grandes ricos pouco tributados em nosso país. E muita gente fala também a respeito dos devedores, das empresas que não fazem a transferência, né, para o INSS do valor que deveria ser transferido. A reforma ataca esse ponto também? Seria necessário pensar nisso? Na verdade, é claro que quando a gente pensa em quem deve o INSS, ou quem deve, na verdade, tributos que se identificam como contribuições sociais, que é para custear a saúde, que é para custear a previdência e assistência, tem um grande estoque de dívida, mas em algum momento o Estado arrecada e aí a gente chama isso de estoque. Talvez não resolva o problema do fluxo de pagamentos que o Estado vai ter que fazer por vários anos. Então é um dever jurídico do Estado cobrar seus devedores, é um problema moral e político esses devedores pagarem, mas de fato, simplesmente cobrar o passivo fiscal não resolve o nosso problema previdenciário. É preciso pensar no fluxo. E no fluxo a gente precisa de arrecadação fiscal de qualidade daqui para sempre, que a um só tempo redistribua recursos, ou seja, cumpra o objetivo constitucional da nossa República de redução de desigualdades e ative crescimento econômico. Tire o dinheiro, portanto, da finança, de produtos financeiros que não criam riqueza e mande esse dinheiro via benefícios sociais para que trabalhadores possam gastar, comprar o produto que a indústria produz, comprar o serviço que as pessoas prestam, buscar lá o restaurante, a padaria, etc. e colocar a nossa marcha econômica em movimento. É disso que o país precisa. Então, o senhor acredita que realmente seja necessária essa reforma? Existe mesmo esse déficit da Previdência? Existe uma necessidade de melhorar esse sistema? Qual que é a opinião do senhor? Sob uma análise estritamente contábil,
Hoje, por conta de uma profunda recessão que ocorre em 2015, o que se arrecada para a Seguridade Social, as chamadas contribuições sociais, é menos do que se gasta com a Seguridade Social. O problema é que se a gente fizer essa conta para investimentos, ciência e tecnologia, ferrovias, rodovias, se a gente fizer essa conta para a folha de pagamento, todo o Estado brasileiro hoje opera de modo relativamente deficitário. E não porque ele seja ineficiente, corrupto, funcione como um elefante, mas ocorre que o que houve foi uma profunda recessão em nosso país. E estados do sul global, estados não desenvolvidos, precisam crescer economicamente para dar conta dos seus desafios fiscais. Porque os seus desafios fiscais são também desafios de produtividade. Matar a fome de pessoas que têm fome, construir ferrovia, investir em ciência para que a gente possa ser competitivo no mercado global. E ao que me parece, a nossa agenda de reformas pensa apenas em cortar despesas, acreditando que com um Estado muito pequeno e com poucos direitos sociais, o problema fiscal se resolve. Você sabe que tem um estudo do FMI que indica que estados que investem pouquinho em questões sociais e que mais cortam despesas são, por exemplo, os da África. E estados que gastam mais com direitos sociais e tentam reduzir desigualdades são, por exemplo, os da Europa. Será que na hora de fazer uma reforma a gente quer ser como a Europa ou quer ser como a África? Essa é uma pergunta política que cada brasileiro e brasileira precisa responder. Tá certo, professor. Muito obrigada novamente pela sua presença. É sempre um prazer, eu estou sempre à disposição.